Essa série de hoje, série de quarta-feira. Qual é o título, irmãos, da nossa série? Vencendo a tempestade. Tu está na tempestade, irmão? Meu Deus, que pergunta é essa, pastor? Pergunta é essa? Sabe, meu querido, de repente você pode até não se ver numa tempestade, mas sabe quando você vai... Ontem a gente até lá no Ruiós viu assim um exemplo muito legal, né? Que o pastor disse o seguinte, uma coisa muito interessante: quando você vai na praia, aí você tá ali na frente e tal, tá tranquilo, de repente vem aquela onda que você não sabe o que vai fazer, né? Aquela onda gigantesca. Meu Deus, e agora? E aí, meu irmão, quero te dizer uma coisa: às vezes as ondas vêm, né, uma em cima da outra e tal, mas a onda ela começa grande, mas como é que ela chega lá na beira da praia? Pequenininha, e aí daqui a pouco ela some. Sabe, meu querido, de repente a tempestade que você esteja passando, você só tem que observar da forma que Deus vê, da forma que Deus enxerga a tempestade. Porque quando a gente coloca uma lupa de aumento, aquilo que é desse tamanho se torna um negócio gigantesco, e aí você acaba tendo uma visão errada daquilo que realmente é. E nós já aprendemos que a tempestade, e nós vamos falar sobre isso também, irmãos, a tempestade vai chegar para todo mundo. Você sabia disso? A mesma tempestade que vem para você, vai vir para mim também, mas só que de uma forma diferente. Mas todos nós, não pense que ninguém passe por isso. Todos nós passamos por tempestades. Mas o mais importante não é só passar pela tempestade, é como passamos e com quem passamos na tempestade. E hoje nós vamos aprender mais um pouquinho a respeito disso, porque tudo é da forma que nós enxergamos as coisas. Se você enxerga da maneira correta, como Deus enxerga, você vai estar com a visão de Deus, e a visão de Deus a respeito do teu problema é nada. O teu problema para Deus não é nada, meu irmão. Vamos observar isso hoje aqui, tá? Vamos ler aqui, vamos passar aqui o primeiro slide. Vou repassar aqui com você o texto básico, para que você possa ir acompanhando aí, relembrando também, que está lá no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, que vai dizer que naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus, disse aos seus discípulos, né? O ele ali está com um E maiúsculo: vamos atravessar para o outro lado. Então Jesus já estava dando uma palavra: olha, gente, nós vamos atravessar para o outro lado. Tem um ponto final ali. Ele não estava perguntando, ele estava afirmando. Então poderia acontecer qualquer coisa no meio do caminho, mas se ele falou, irá se cumprir. Amém? Versículo 36, deixando a multidão, eles o levaram no barco, levaram Jesus no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Meu Deus. Sabe de uma coisa, irmão? Uma coisa interessante é que onde Jesus ia sempre um monte de gente atrás dele. As pessoas não se importavam se ele estava cansado, se ele tinha passado o dia todo fazendo milagres e tal. As pessoas iam atrás dele. Então outros barcos também foram acompanhando, foram atrás de Jesus. Se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Então, se nessa jornada, onde Jesus estava atravessando para uma outra margem,
aquele barco não estava só, Jesus e os seus discípulos não estavam sós, tinham outros barcos, então os outros barcos também, possivelmente estariam passando por esse vendaval. E sabe de uma coisa? Muitas vezes quando nós estamos no meio da tempestade, a gente só olha para o nosso umbigo. A gente só olha para o nosso problema. Quando a gente olha ao nosso redor e entende que cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem uma tempestade passando, e tem muitas pessoas que estão passando por problemas maiores ainda que o teu. Quando você enxerga isso, você às vezes se sente até aliviado, irmão. Se você acha que você está com um problema muito grande, faz uma visita ali no INCA, na Praça da Cruz Vermelha, que você vai ver como é que é. Você vai ver que o teu problema, irmão, não é nada comparado a outros problemas que outras pessoas estão passando. Onde no hospital falta isso, falta aquilo, a pessoa tem que se virar para levar de casa. Então, meu irmão, pare de colocar uma lupa de aumento nos teus problemas. Olha, essa tempestade vai passar. Em nome de Jesus, enxergue a tua tempestade como Deus vê, não é nada. Então, o barco onde Jesus estava se enchendo de água, né? E no versículo 38 vai dizer que Jesus estava na popa do barco, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Isso aqui é legal, esse detalhe, né? Jesus estava tranquilão ali, e os discípulos o acordaram e clamaram. Quando a gente lê assim, né, a gente talvez não tenha a dimensão de como talvez tenha sido a cena, né? Porque ali vai dizer, os discípulos acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Mas só que não é assim, meu irmão. Se você está no meio de uma tempestade, dentro de um barco, onde as ondas estão vindo, e tal, você vai falar assim: mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa que a gente morra. Mais uma vez, os discípulos só estavam se importando com eles. Em momento nenhum eles falaram: Jesus, olha aí essas ondas, cuidado porque o Senhor pode morrer. Não. Mais uma vez houve uma individualidade. E mais uma vez eu digo para você: não olhe para os teus problemas, não olhe só para o teu umbigo. Pense sobre isso, meu irmão. Porque quando Jesus está no barco, aleluia, as coisas são diferentes. Quando você chama Jesus e fala: Jesus, eu estou com um problema, Jesus, eu estou com uma situação aqui que eu não posso resolver. O que acontece? Ele se levanta, repreende o vento e diz para essa tempestade aí, ó, para o mar: aquiete-se, acalme-se. E aí, irmão, na hora que você falar isso com Deus, com o Senhor Jesus, e Ele falar isso para você, repreendendo aquilo que está, essa tempestade na tua vida, o vento vai se aquietar e vai se fazer completa bonança. Então você tem que fazer uso daquilo que a palavra diz para a tua vida também. Nós estamos lendo esses textos bíblicos aqui, irmão, é para você colocar como uma aplicação na tua vida. O que a gente pode tirar desses versículos? O que a gente pode tirar da palavra de Deus como ensinamento para que eu coloque em prática, para que a palavra de Deus funcione de verdade na minha vida? É isso que você tem que pensar. E aí, o versículo 40 vai nos dizer que então perguntou aos seus discípulos, e eu mudei a cor ali justamente dessa frase de Jesus, porque ela é excepcional e faz toda a diferença. Por que vocês estão com tanto medo? Ah, meu Deus, ainda não tem fé? Então, irmãos, a gente pode ver aqui que Jesus está falando a respeito de duas coisas que são totalmente diferentes. O medo é o oposto da fé. Porque se os discípulos não tivessem com tanto medo, é sinal de que eles estariam com fé. Mas aí Jesus vem afirmando, né? Por que vocês estão com esse medo todo? É sinal de que vocês ainda não estão com fé. Foi isso que Jesus disse para os discípulos. E aí, no versículo 41,
vai dizer que os discípulos ainda estavam apavorados, embora tivessem visto, né, o mar se acalmando, a tempestade se apaziguando, eles ainda estavam apavorados, e aí perguntavam uns para os outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Até porque, irmão, não existe nenhuma máquina, não existe nenhum ser humano, não existe ninguém, eu pelo menos ainda não vi, que possa ir contra a força da natureza, no que diz respeito ao mar, tempestades, não existe, tsunami. Só que o mundo não tem solução para isso, mas basta uma palavra de Jesus, para que tudo retorne à sua calmaria. Meu querido, eu hoje quero te convidar para refletir sobre muitas coisas, e também as frases que o nosso pastor colocou aqui anteriormente, né? Que o fato de enfrentarmos tempestades não significa obrigatoriamente que estamos fora da direção de Deus, ou que Ele tenha nos abandonado. Não, não. Até porque nós vamos ver hoje que tempestades são para todos os seres humanos. Então Deus não te abandonou não, meu irmão. Deus não te abandonou não, Deus está contigo aí nessa tempestade. O barco da tua vida aí está sendo regido pelo Espírito Santo. É Deus aí dentro de você. Você só tem que despertar o Espírito Santo dentro de você, meu irmão, para que Ele possa olhar essa tua tempestade e dar uma solução. Despertar Jesus dentro de você é colocar o Espírito Santo em alta. Desperta aí, irmão, o Espírito Santo dentro de você. Você vai ver as coisas mudando. As tempestades não podem impedir que cheguemos onde Deus disse que chegaríamos. Então Ele disse, né? Vamos atravessar para o outro lado. Se Ele disse, vamos atravessar para o outro lado, irmão, vai acontecer. Não adianta, pode acontecer qualquer coisa, mas o que Ele disse é o que realmente vai acontecer. Então, depois dessa introdução, nós vamos aprender com a tempestade. Meu Deus, de repente você está pensando assim: como que eu vou aprender com a tempestade? Como que eu vou tirar alguma coisa de bom com tudo isso? Meu irmão, a tempestade é uma fase na nossa vida. Os pescadores, os barqueiros estão acostumados a pegar fortes ondas por aí afora. Já vi em programas da Discovery que barcos se quebram no meio da tempestade. Pessoas conseguem se salvar, porque a tempestade, irmãos, não dura para sempre. Uma frase na época de quartel muito interessante é que nenhuma dor, e agora eu parafraseio para a gente aqui agora, no nosso contexto: nenhuma tempestade dura para sempre. A tempestade vai passar. Só que é o seguinte, meu irmão, como eu te falei, como nós vamos aprender com a tempestade? Nós vamos entender que todos nós vamos passar por tempestades, todos nós vamos passar por problemas. E aí foi o que Jesus disse, né? Jesus disse o seguinte lá em João 16:33: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Aleluia. Então a paz só vem dele, meu irmão. Não existe paz fora de Jesus. Ele disse: neste mundo vocês terão aflições. Ele não nos enganou, Ele já preparou a mim e a você. Ele disse: olha, vocês vão ter aflições, contudo tenham bom ânimo, porque vocês não vão precisar de vencer, porque eu já venci o mundo para vocês. Aleluia. Então, irmão, o segredo para você vencer o mundo é estar nele, porque é Ele quem venceu o mundo. Eu e você não vamos poder vencer nada, só vencemos porque estamos com Ele. Isso é importante. Ele não nos enganou. Ele disse ali que nesse mundo nós passaríamos por aflições. E não foi só aí não, tá? Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Eu deixei ali pintadinho porque eu ia falar em cada situação ali de cor diferente.
Aqui, Deus vai falar, Jesus, né? Vai falar para as 7 igrejas do Apocalipse. E essa é a igreja de Filadélfia. Meu Deus, olha o que Jesus vai dizer para a igreja de Filadélfia: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, ou seja, o próprio Jesus falando para, olha, guarda a minha palavra, se apega à minha palavra e tal. E aí, aquela igreja guardou a palavra de exortação, pegou aquilo que Deus falou e guardou no coração e aplicou. Aí o que Jesus vem dizendo? Olha, eu também o guardarei na hora da provação, que está para vir para um e para outro, não é isso? Eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo mundo. Então, meu irmão, o próprio Jesus está falando para mim e para você, é todo mundo. Porque fulano de tal é rico, não passa por problemas? Todo ser humano passa por problemas, todo ser humano será provado. E eu também vou falar aqui contigo hoje a respeito da diferença entre provação e tentação. São coisas distintas e às vezes a gente mistura as coisas, tá? E aí, qual é o objetivo dessa provação que vai passar, que todos nós vamos passar? Para pôr à prova os que habitam na terra. Ou seja, todo ser humano passará por provações. Então agora você já pode ficar mais tranquilo, né? Porque se você entende que aquilo que você está passando é necessário mesmo que você passe, para você amadurecer, para você olhar lá na frente, poxa, eu precisava de passar por isso, que agora eu ganhei experiência, agora eu tenho mais resistência em Deus. E quero te dizer uma outra coisa, irmão, uma coisa importantíssima, que de repente você ainda não pensou. Sabe, de repente você pediu ajuda para um, pediu ajuda para outro, e não foi ajudado. Não fique com raiva dessa pessoa que não te ajudou. Mas pastor, fulano de tal podia ter me ajudado ou não me ajudou. Não fique com raiva dessa pessoa. Sabe por quê? Essa pessoa que não te ajudou no momento de necessidade, no momento que você precisava, ela foi usada por Deus, para que você não dependesse daquela pessoa te ajudando, para que você fosse diretamente falar com Deus: Senhor, eu preciso de uma solução para o meu problema. Então aquela pessoa que não te ajudou, ela está te ajudando, na verdade, te conduzindo até Deus, para que você fale diretamente com Ele o seu problema. Não fique triste com alguém que não te ajudou no momento de dificuldade. Amém? Então, porque você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, então Deus também vai te guardar da hora da provação. E aí essa frase aqui é interessante, porque guardar e praticar a palavra de Deus vai nos dar um resultado diferente das outras pessoas que não têm a Cristo como Senhor. Então o mundo se desespera mesmo, o mundo se escabela, as pessoas do mundo não entendem, porque às vezes a gente passa por problemas e estamos sorrindo. Às vezes ninguém nem sabe que você está passando por um problema, mas isso é porque Deus está contigo, meu irmão, graças a Deus, aleluia. E agora eu quero falar contigo a diferença da provação, que Jesus disse que todos nós iríamos passar, para a tentação. Sabrina, tem como colocar aí para mim, por favor, livro de Lucas, capítulo 4, versículos 1 e 2, e depois o versículo 13, porque esses versículos aqui vão falar a respeito da tentação de Jesus no deserto. Livro de Lucas, capítulo 4, versículos 1 e 2, vai nos dizer que Jesus, você está com a tua Bíblia aí, meu irmão? Amém. Olha lá, está ali, ó. Jesus já tinha sido batizado no Rio Jordão por João Batista. Agora,
Você sabe que no momento em que ele estava ali sendo batizado por João Batista, houve uma reunião da Trindade aqui na terra, né? A voz de Deus falando, Jesus, o Filho, pessoalmente, e o Espírito Santo em forma de uma pomba. Então era a Trindade na terra, uma manifestação da Trindade na terra. E aí, após aquele batismo de Jesus, entra aqui na parte da tentação e vai dizer que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, ou seja, saiu do batismo e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Para quê? Versículo 2. Por favor, Sabrina. Onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Lá ele não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Então você já sabe de repente que Jesus ele foi tentado, já que ele estava com fome, ele foi tentado a transformar a pedra em pão. E Jesus foi tentado, né, a adorar a Satanás para poder ganhar reinos. Satanás tentou Jesus de todas as formas possíveis. E aí lá no versículo 13 vai nos dizer que, tendo terminado todas essas tentações do diabo, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Meu Deus, significa, irmãos, que todos nós seremos tentados. E quando você vence uma tentação, de repente você passa ali um tempo de bonança, até um momento que Satanás encontra uma ocasião oportuna para poder te tentar novamente. Só que nós lemos lá em Apocalipse que Deus iria livrar da hora da provação. E nós estamos lendo aqui em Lucas que é o diabo quem tenta, quem causa a tentação. E aí o livro, pode colocar lá por favor, Sabrina. No livro de Tiago capítulo 1, versículo 13, está lá no slide. Vai nos dizer que quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então, quando Jesus ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser provado. Então, meu irmão, quando você é provado, quando você está passando pela tempestade que há de vir para todos nós, é porque você está para ser aprovado. A aprovação é para você ser aprovado por Deus. A tentação, diferentemente, é que o diabo lança, que o inferno lança, para que você não seja aprovado. E aí muita gente faz uma conexão de tentação com provação. Não, Deus não tenta ninguém, é o que o Tiago está dizendo aqui para a gente. É claro que o inferno vai ser usado ali muitas vezes para poder te tentar, para poder fazer com que você saia do foco, para que você perca nessa aprovação. Mas nessa aprovação, em nome de Jesus, você vai ser aprovado, em nome de Jesus. E o versículo 14: cada um porém é tentado pela própria cobiça. Meu Deus, então se eu sou tentado pela própria cobiça, então eu serei tentado por alguma coisa que eu gosto. Então, se eu gosto de laranja, eu não vou ser tentado por um limão. Então o versículo ele é bem claro. Cada um é tentado pela própria cobiça, por aquilo que gosta, por aquilo que anseia, por aquilo que quer. E sendo por esta arrastado e seduzido, eu quero tanto, eu quero tanto, eu quero. E aí vai sendo conduzido para o lugar de querência. Meu Deus. E aí então a cobiça, tendo engravidado, dá a luz ao pecado. Então você vai ali
guardando aquilo ali, você vai só germinando aquela semente ali, vai só regando, melhor dizendo, né? A semente eu quero, porque é gostoso e tal. Não fez ainda, mas está ali só regando, está andando por lugares escorregadios, meu irmão. E aí vai dizer que o pecado, após ser consumado, ele gera morte. Então a conclusão que a gente chega é que andar por caminhos escorregadios é só uma questão de tempo para a queda. Então o que você tem que fazer? Fuja o quanto antes. Fuja da tentação, para que você seja aprovado dessa aprovação. Amém? E aí mais uma comprovação, né? Lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, onde Pedro vai dizer para a igreja, né? Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Olha aqui o que ele está dizendo: que nós, embora estejamos tristes às vezes por passarmos por todo tipo de provação, a gente tem que exultar a Deus, cara, se alegrar em Deus. Sabe por quê? Porque assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, a fé, ela é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, irmão, o que vai te ajudar na hora da provação? A fé que você tem. Quando você tem uma certeza de que você está no caminho de Jesus, quando você tem a certeza que o Espírito Santo mora dentro de você, essa fé vai te conduzir pelo caminho correto e vai te dar esperança de que você vai chegar no lugar onde você tem que chegar. E é isso aí, ó. É essa fé que vai resultar em louvor e glória ao nome dele. Porque, irmãos, tudo que nós passamos aqui é para a honra e glória do nome dele. Às vezes, na tempestade que você está passando, vai ter um motivo para você honrar o nome de Jesus. E eu quero te comprovar isso, hein? João capítulo 9, versículos 1 e 2. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença, ou seja, alguém que nunca tinha aberto os olhos, nunca tinha visto nada. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Porque anteriormente as pessoas achavam que, porque você nasceu sem o braço, tua mãe pecou, você pecou, sei lá. E aí fizeram essa pergunta para Jesus, porque atrelaram um defeito físico, uma deficiência física, melhor dizendo, a pecado. Só que aí a resposta de Jesus foi fenomenal. Ele disse, né? Jesus disse: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para quê? Para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E na verdade a obra de Deus se manifestou na vida dele. Por quê? Logo em seguida, Jesus cura aquele cego. E agora, a vida daquele cego, que anteriormente não via nada, foi totalmente mudada quando Jesus chegou. E aí, quando ele abre os olhos, ele vê Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Então, irmãos, eu e você temos que todo dia parar de olhar as nossas dificuldades, parar de olhar para a tempestade, parar de olhar para a escuridão que nos cegava e olhar para Jesus, porque é Ele que tem a solução do nosso problema. E não foi só Ele, também um amigo de Jesus, que aparentemente estava com uma situação que estava indo de mal a pior. João capítulo 11, versículo 3, vai dizer que as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele homem, aquele rapaz, aquele seu amigo a quem o Senhor ama está doente. Lázaro,
Aí no versículo 4 vai dizer, ao ouvir isso, Jesus disse: olha, acalma o coração de vocês. Essa doença não acabará em morte. Essa doença é para o quê? De novo, irmão, essa doença é para quê? Para a glória de Deus. Essa tempestade, Marta e Maria, que vocês estão passando, não é para a morte, é para a glória de Deus. Meu irmão, essa tempestade que você está passando não é para a morte, não é para você ir afundando cada vez mais, não é para você morrer afogado. Essa tempestade que você está passando é para a glória de Deus na tua vida. As pessoas vão ver você passando por esse problema hoje, mas vão dizer glória a Deus, porque ela passou por esse problema. Aleluia. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Por meio de quem? Da morte, da doença, né, que estava para vir. E aí nós sabemos que realmente ele morreu, mas Jesus apareceu. E mesmo aquele defunto já lá, a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele já estava cheirando mal, possivelmente já estava sendo comido por bichos. Meu Deus, qual seria o homem que traria uma solução para isso? Irmão, só Jesus tem a solução para o teu problema. Só Jesus pode acalmar essa tempestade aí na tua vida. Então, o maior interessado que sejamos aprovados na tempestade é quem? É Deus, porque quando passamos e vencemos em fé, o nome dele é glorificado nas nossas vidas. Você vai ser reconhecido por ser alguém que Deus usou e que Deus abençoou. Então a glória a Deus pela vida do meu irmão que passou por esse problema. Aleluia. Pode vir o ministério de louvor. E aí eu quero te dar uma boa notícia no meio da tempestade. Meu Deus, sabia que tem boa notícia no meio da tempestade? A primeira de todas é que Jesus está contigo no barco, né? Já falei aqui, o Espírito Santo está aí no barco da tua vida. Então começa a acordar. Espírito Santo, olha, age aqui na minha vida, meu amigo. Me ajuda, o Espírito Santo vai acordar aí no teu barco, irmão. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Essa é a boa notícia que eu tenho para te dar. Feliz é o homem que persevera na provação. Ou seja, perseverante. Já foi falado aqui, o pastor Luiz já falou anteriormente. É impossível você vencer alguém que não desiste. A pessoa está ali, né? Você vê isso em lutas de boxe, né? O cara está apanhando, e no final ele ganha. O cara que está batendo se cansa, e aí cai. Mas o que resistiu, o que perseverou, acaba vencendo. É impossível, irmão, vencer quem não desiste. Então a palavra está dizendo: não deixa que a prova te sucumbe, que você morra. Não deixe. Por quê? Porque depois de aprovado, olha aí, então a aprovação é para te aprovar. Depois de aprovado, você receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Aleluia. É essa, irmão, é essa a intenção que tem que estar no nosso coração, em agradá-lo, em perseverar no meio da provação, porque um dia nós vamos encontrar com Ele. Então eu estou te trazendo aqui uma mensagem para que você entenda que é necessário que você seja aprovado, mas é necessário também que você resista no momento de tentação, porque a tentação não vem de Deus, mas a provação vai vir para todos nós. Mas a tentação não é para te matar, a aprovação não é para te matar, a aprovação é para te aprovar, para que você seja aprovado por Deus. E a frase para fechar é que nós não dependemos de habilidades ou condições humanas para vencer a tempestade. Precisamos apenas de um posicionamento de fé.
Precisamos de um posicionamento de fé, porque é nele que nós vamos vencer. É nele, é por ele, porque sem ele nada nós conseguiremos fazer, meus irmãos. Eu queria te convidar para ficar de pé. Nós vamos louvar um hino, e você vai meditando em tudo que foi falado. Vai pensando aí nessa tempestade que de repente você está passando agora. E pense também nas tempestades que você já passou, que você já venceu. Afinal, você está de pé hoje. Será que o que você passou lá atrás talvez não tenha sido algo pior do que você esteja passando agora e você venceu? Por que você não vai vencer de novo nele? Vai sim, em nome de Jesus. Persevere, confie no Senhor, porque Ele está no barco da tua vida. Vamos adorar o Senhor. O fogo não me queima, nas águas não vou